houve três fases distintas da astrologia. Nós estamos vivendo na terceira fase. Independente dos inúmeros sistemas que hoje existem, astrologia tropical, astrologia sideral, não é isso que me refiro. Eu me refiro ao paradigma da astrologia, ao modelo sobre o qual a astrologia repousa. Eu vou inicialmente, então, falar bem rapidamente sobre cada uma dessas fases. A primeira delas, que é a maior de todas, ela vem desde o advento da astrologia, desses primeiros diálogos com o céu, e esse momento ele vai transcorrer até as primeiras anotações por escrita cuneiforme, os primeiros tratados de astrologia, também escrita cuneiforme. Então nós temos aí um momento ex post. É a maior fase de todas. Se nós levarmos em conta apenas o transcorrer dessa fase, em que se tem registros de coisas já escritas e também indicações claras que ali já havia de fato uma observação e um diálogo com o céu, nós podemos colocar uma fase aí desde o início do assentamento de povoados com os sumérios, 4 a 5 mil anos antes de Cristo, portanto 6 mil anos atrás, e isso transcorrendo até aproximadamente, também isso não é um ponto muito exato, porque aí houve uma transição que demorou um tempo, o sexto século antes de Cristo. Esse momento ex post significa que houve ali uma astrologia que era baseada meramente em observação do que acontecia naquele momento. Não havia antecipação, não havia efemérides, não havia previsão de como planetas iam estar no futuro. Era uma astrologia que se observava depois do fato acontecer e se tentava dar um sentido a isso. Esse foi o processo de nascimento da astrologia. A astrologia não nasceu com alguém já sabendo como é que o céu se movimentava, é óbvio. Inclusive, a própria astronomia, ela surgiu da astrologia. Então, essa fase ex post, seria a fase número 1, ela é marcada pela observação do céu, a observação dos sinais, e ela tem uma característica de se observar o céu e se alinhar essa observação com a Terra. Então, os sinais, os presságios, eles eram interpretados em conjunto. Temos aí então um momento em que o céu não caminhava sozinho. A mensagem, ela era um compêndio de observações de céu e terra. Enfim, haviam sinais de vários campos da natureza, de vários planos da natureza, e esses sinais que aconteciam na Terra, eles eram comparados com os sinais que vinham dos céus. Então não havia uma predileção pelo sinal celeste, pelos astros, pelos planetas. Havia sim uma comparação e era preciso que esses sinais se confirmassem para que aquele presságio realmente fosse feito, aquele vaticínio, aquela conclusão chegasse a um consenso. Então, eis aí uma época em que a astrologia era um conjunto de coisas. Na verdade, não havia uma astrologia. O sacerdote, ele usava um conjunto de planos de observação, em cima e embaixo, no céu e na terra, para chegar a uma conclusão. E era preciso haver o mesmo diálogo em todos os planos. Aí, com essa confirmação, ele então se sentia seguro para fazer lá o seu ritual, para evocar lá as forças que ele entendia serem necessárias na ocasião, para que os seus conterrâneos, os cidadãos, obtivessem boas colheitas, o rei obtivesse vitórias, enfim. Ele queria agradar os deuses, Então, os sinais eram como se fossem a mensagem dos deuses, o desejo dos deuses, que se manifestavam através desses sinais que estavam em toda parte, no céu e na terra. Então eles viviam extremamente atentos, havia uma série de observadores, cada um na sua especialidade, Os aruspices eram esses que observavam as entranhas dos animais sacrificados, Os álgures, olhando os sinais na terra, os sinais dos ventos, dos pássaros, faziam os augúrios, E havia os observadores do céu, não necessariamente astrólogos, mas que também observavam os sinais vindo lá de cima. É bom entender que os babilônios, os povos da Mesopotâmia,
na Mesopotâmia, eles não consideravam os planetas, o Sol, a Lua, como se fossem deuses em si. Eram sinaleiros dos deuses. Tanto os sinais na Terra como os sinais no céu eram maneiras dos deuses que eram antropomórficos, portanto, com forma humana, né? Os deuses da Babilônia. Cada cidade, estado, tinha um deus predileto, vamos dizer assim, né? E esses deuses se manifestavam aos humanos através de sinais, através de presságios. E esses presságios, portanto, eles estavam em cima e estavam embaixo, estavam no céu e estavam na terra, não havendo, portanto, nenhum tipo de predileção por algum plano entre o céu e a terra. Vale lembrar o seguinte também, a primeira fase da astrologia, essa fase dos presságios, ela é uma fase onde realmente existia uma astrologia que se pode chamar de sideral, porque não havia um zodíaco dividido em graus, de forma que você pudesse mapear os planetas ou os pontos luminosos no céu. Então, a referência àquela caravana de planetas que parecia transitar por entre as estrelas fixas, a referência era feita justamente com o fundo das estrelas. Então, as estrelas, Júpiter está passando aos pés de Ramal, na constelação de Áries. Então, se falava Vênus está próxima a Espica. Enfim, a referência de localização dos pontos luminosos da caravana do céu eram as estrelas fixas. Na segunda fase da astrologia, a chamada astrologia clássica, que se iniciou aproximadamente 6 séculos antes de Cristo. A Mesopotâmia era uma sociedade de castas, como é a Índia, né? Ou foi a Índia. Então, na casta mais alta, onde viviam os reis, os nobres, também estavam os sacerdotes, que eram os astrólogos, que observavam o céu, ou melhor, os sinais, observavam os presságios. Esses sacerdotes ocupavam a casta mais alta e eram levados em alta conta pela sociedade. Eles tinham muita influência, muito poder junto aos próprios reis, mas dependiam desses reis. E cada vez mais esses sacerdotes, eles foram acomodando, né, seus presságios às vontades dos soberanos. É natural, né? Ele, ao perceber que o rei tinha uma determinada vontade na cabeça, era muito complicado um astrólogo ou sacerdote, não havia um astrólogo, era um sacerdote que interpretava os sinais. Era muito complicado contrariar a vontade do rei, então havia um jeito ali de acochambrar um pouco aquele presságio. E naquela ocasião a pior coisa que talvez um sacerdote faria é tirar o corpo fora, tipo, eu não estou observando nenhum sinal. Isso ainda era pior, porque se ele dissesse que ele não estava vendo nada, talvez o rei transformasse isso aí numa profecia autorrealizada. Então, nós estamos falando de uma fase que, à medida que os impérios foram se sucedendo na Mesopotâmia, passando dos sumérios para os acádios, depois para os amoritas e depois para os assírios, que eram os mais violentos de todos, né? E finalmente para os caldeus, você vai observando que cada vez mais a casta dos sacerdotes vai passando de uma posição do povo, onde eles faziam rituais nos templos para agradar aos deuses e para também afastar os maus presságios através de rituais, de cantos, etc. E eles vão entrando dentro da corte. E cada vez mais os grandes sacerdotes, enfim, os astrólogos, vão servindo quase que exclusivamente aos reis. Isso tem o seu auge no Império Assírio, que eram guerreiros muito violentos, né? E aí há uma pressão até para olhar à frente, ou seja, aquilo que era uma observação ex post passa a ser quase que pressionado, já que se entende que há recorrências de movimentos no céu. Então há uma necessidade de se criar uma referência e tentar se descobrir como é que esses corpos se movimentam lá em cima, se eles têm um período certo para voltar ao ponto que estavam antes, enfim.
E isso obriga então a criação de uma nova forma de referência, que é o zodíaco tropical, cujo início se dá no ponto vernal, o início da primavera no hemisfério norte, que é o zero de Áries, né? Esse é o primeiro ponto que marca o advento da astrologia clássica, que é a criação do zodíaco tropical. A segunda característica da astrologia clássica é que agora ela já tenta olhar para diante, ela já tenta antecipar certos sinais no céu. Então ela vai começando a deixar de ser uma astrologia ex post para olhar para diante, ex ante. Começa a olhar para diante devido a essa necessidade da classe sacerdotal de antecipar sinais. Isso também vai ao longo dos anos, no transcorrer da história da astrologia, trazendo uma outra consequência que, no meu entender, não foi muito boa, que afastou a astrologia dos seus co-irmãos, ou seja, dos sinais, porque na fase inicial os sinais eles eram comparados no céu e na terra, para que se chegasse a um veredito. Mas na medida em que você consegue entender que há um tipo de sinal que você talvez possa até antecipar, olhar para diante, é claro que ele assume uma preponderância. Os outros sinais, coisas que acontecem, você só pode verificar no momento em que acontece. Mas se você consegue calcular o movimento de planetas ou alguns eventos celestes para o futuro, isso é muito interessante, porque te dá um poder que até então você não tinha. Você não sabe o sinal na Terra, mas no céu você já pode observar. Então, a astrologia clássica, que nasce com o zodíaco tropical, que nasce com essa possibilidade de olhar adiante, ainda, claro, não havia cálculos planetários exatos, isso só vem com Kepler, muito depois. Mas ela traz essa outra consequência, que é o afastamento da comparação com os sinais, que era algo muito interessante e que, no meu modo de ver, trouxe muita perda para a compreensão da verdadeira natureza da astrologia. Cria-se aí o zodíaco tropical. Nesse momento, morre o zodíaco sideral. Essa astrologia sideral, que se considera hoje, ela não é exatamente uma astrologia sideral, porque ela não tem como pano de fundo as estrelas, nem as constelações. Por mais que se queira dizer que o Ayanamsa ele busca equiparar o zero do zodíaco sideral com o início da constelação de Áries, mas as constelações no céu elas são completamente diferentes umas das outras no seu tamanho. E qualquer zodíaco que tenha signos com 30 graus, como a maioria dos sistemas siderais, no fundo é uma mistura aí de astrologia tropical com uma tentativa de amarrar o início no ponto zero de Áries, através de um fator de correção chamado Ayanamsa, que seria a consequência da precessão dos equinócios. Mas, voltando à astrologia clássica, então é um outro paradigma, onde agora já não tem o ex post, ou seja, a observação do céu já não obedece àquilo que está acontecendo no momento, já se procura olhar para frente, porque alguns eventos já se consegue calcular a recorrência. Por exemplo, a Lua é muito fácil, o Sol também, mas já se começa a observar essa periodicidade, a se anotar isso com mais propriedade, e já se dispõe de um sistema para isso, que é o sistema tropical de astrologia, com a divisão do círculo em 360 graus. E nós temos aí então um momento em que a astrologia começa a olhar para frente, não mais para o presente, para o futuro. E uma outra característica da astrologia clássica é abandonar os demais sinais e ter um profissional exclusivo, que é o astrólogo. Como disse, na pré-astrologia nós tínhamos sacerdotes que levavam em conta todos os sinais no céu e na terra e tentavam ver a coerência entre eles. Então essa astrologia clássica se desenvolve, ela dura a partir do 6º século a.C., mas há um momento exato onde isso começa, e ela vai durar até o início do século XX, quando é atribuído a Alan Lee o epíteto, digamos, o pai da astrologia moderna. Quando ela deixa de ser uma astrologia voltada unicamente para previsão de eventos, que ela foi durante toda a sua existência, a astrologia clássica, basicamente previsão de eventos, e ela começa a incorporar uma leitura psicológica, começa a focar mais o ser humano desse ponto de vista psicológico.
Esse é um fator que marcou a astrologia moderna. Começa, portanto, no início do século XX com Alan Lee, 1900, 1890, ali quando se fundaram as primeiras sociedades de astrologia. E uma outra característica da astrologia moderna, essa que nós temos até os dias de hoje, é que devido a um problema pessoal do que é chamado pai da astrologia moderna, Alan Lee, devido a um problema pessoal, ele foi preso 2 vezes sobre a acusação de fortune teller, ou seja, alguma coisa como previsor do futuro, né? Leitor da sorte, né? E por algum motivo isso era considerado crime na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Isso abalou muito Alan Lee, né? Ele, pelo menos, teve sérios problemas devido a essas prisões. Alan Lee começa a incorporar o termo tendência, até para ele se livrar também de futuras prisões, que abalou muito ele. Então ele incorpora digamos assim, no linguajar da astrologia, a palavra tendência ou alguma palavra parecida com essa, que tira aquela característica fatalista dos vaticínios astrológicos. Então esse é o segundo ponto que caracteriza a astrologia moderna, o enfoque psicológico que não havia antes, tirando um pouco aquela característica meramente fatalista, voltada para eventos, e incorpora o termo tendência, evitando dar aquele cunho de que a astrologia ela prevê algo com exatidão. Então esses são os 3 momentos da astrologia.